Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo eu vou falar da seita dos Raelianos. Conhecer a seita dos Raelianos pode nos dar pista para outras doutrinas de muitas seitas e religiões. E acerca também do conceito que elas têm sobre o Deus da maçonaria e a crença em extraterrestres. A maioria das seitas ocultistas acreditam em extraterrestres. Por isso, essa filosofia faz parte também das doutrinas maçônicas, que têm suas origens nas culturas da Suméria, Babilônia e Egito. Já falamos aqui que o olho da criatura no topo da pirâmide Illuminati é um olho de um reptiliano, e que existe a crença que as pirâmides do Egito foram construídas por seres extraterrestres, seres da constelação de Draco, que quer dizer dragão, ou seja, antiga serpente. Essas referências são relatadas nos escritos de Samael a Veor, que fala dos seres da galáxia azul. Há também um conceito que diz que a imagem de Javé, Jeová, se perdeu e os povos que vieram depois construíram uma versão híbrida de Deus, no qual é chamado de Demiurgo. O conceito de Demiurgo varia muito, mas ele é um deus como o deus Shiva da destruição, que no passado era chamado também de Abaddon ou Apolion. É o deus do caos inicial, antes da criação do mundo. Ele é representado também na forma de uma serpente enrolada na forma de um número 8, o deus do infinito, relacionado a Saturno. O Demiurgo na filosofia gnóstica é considerado o deus que impulsionou o universo. Isso explica a veneração dos gnósticos pelo espiral que representa a serpente enroscada na árvore cabalística. Na representação da árvore cabalista, nós veremos que existe uma configuração do deus dualista. A árvore ela se estende para cima, céu, e também se estende para baixo, inferno. O Demiurgo é considerado também um semideus, criador do mundo, na filosofia de Platão. É interessante notar que no mito babilônico da criação, veremos a presença da serpente Tiamat, chamada na Bíblia de Leviatã, lutando contra o deus Marduk sobre as águas primordiais. Marduk também é chamado de deus da destruição, então é possível que haja um sincretismo religioso que distorceu a verdadeira imagem de Deus no passado, transformando ele em um deus vingativo, imagem totalmente oposta do Deus que o Messias apresentou. É algo também a se pensar que hajam misturas mitológicas no Antigo Testamento, já que vemos a história de Mardoqueu e a rainha Esther. Mardoqueu etimologicamente significa mar do caos, ou seja, uma referência ao deus Marduk da destruição. Isso explicaria porque o Messias veio confrontar a imagem do antigo Deus e apresentar a imagem do Deus verdadeiro. É possível que somente Abraão, Isaac e Jacó tiveram a imagem exata do verdadeiro Deus, pois com as apostasias, a imagem de Deus foi se degenerando, até se transformar em um Deus híbrido. Uma referência para isso é que já no deserto, quando Moisés tirou o povo do Egito, eles preferiram adorar o bezerro de ouro e a serpente de metal. É claro que do remanescente que foi fiel a Deus, Deus cumpriu a sua promessa, enviando o Messias. Porém, toda a nação padeceu e foi destruída, pois rejeitaram o seu Messias. E Jesus mostrou para os religiosos da época que eles tinham por pai o diabo, e foram também chamados de raça de víboras. Se o Deus maçônico se tornou um Deus híbrido, mistura de 3 deidades, isso começou já com o Templo de Salomão. E isso explicaria essa teologia de Javé como sendo um deus alien reptiliano. Bom, mas falemos agora dos Raelianos, pois essa seita poderiam nos dar algumas referências sobre isto. Embora é estranho que este movimento foi totalmente abafado, não se fala quase mais nada sobre eles. Poderia ser porque isso chama atenção para essas questões complexas relacionadas à imagem do antigo Deus. O movimento raeliano é um movimento religioso criado pelo ex-jornalista esportivo francês Claude Vorillon, chamado também de Rael. Isso em 1973. Ele afirma ter tido contatos neste ano com seres extraterrestres em diversas ocasiões, onde eles lhe contaram que a raça humana surgiu em outro planeta, através dos seres chamado Elohim, usando o DNA deles. Então Rael afirma que desde que ele teve contato com os alienígenas, a qual ele chama de Elohims,
que esses seres estavam lhe passando informações para dar início então à nova religião, a religião dos Raelianos. Eles tentam destruir a imagem de Deus que a maioria das religiões possuem. Eles pretendiam substituir as primitivas religiões tradicionais pela ciência e acreditam que podemos atingir a vida eterna por meio da clonagem. Os Raelianos acreditam que grandes líderes religiosos como Moisés, Jesus, Joseph Smith e Maomé vieram de outros planetas e um dia voltarão novamente à Terra. Este movimento afirma ter milhares de membros em 84 países, inclusive no Brasil. Estamos en la vereda, estamos grabando, estamos con Leica y estamos como en el centro de operaciones de conferencias de los raelianos. Y por aquí están nuestros amigos raelianos. Pues, Oscar. Apesar de não se falar mais de clonagem, muitos estão atentos que o anticristo, ou a imagem da besta, poderia ser no futuro uma clonagem que envolve ciências futuristas como clonagem e inteligência artificial. No filme chamado Cópias, De Volta à Vida, lançado em 2018, com Keanu Reeves, ator de Matrix, o filme apresenta essa possibilidade da ficção científica. A seita raeliana atraiu muitas pessoas de outras seitas e religiões. Os raelianos usavam a suástica com o símbolo da paz, o que levou à rejeição de solicitações por parte de raelianos de construir uma base nos territórios de Israel. Posteriormente, eles fizeram até uma mudança no seu símbolo e passaram a usar uma espiral, como mostra essa imagem. Sendo proibidos de construir templo em Israel, então eles decidiram fazer o seu templo em Portugal. Desde 2002, a Clonaid, uma empresa de biotecnologia, divulgou ter realizado a clonagem de um ser humano. No entanto, nada foi apresentado como prova à comunidade científica quanto à realidade do feito, a não ser que alguns projetos que envolvam atividades contra a ética estejam sendo abafadas. Desde 2003, com o anúncio da clonagem humana por parte dos raelianos, que cientistas têm alegado que tudo não passou de uma farsa para dar ibope a esta nova seita. A Clonaid, registrada como uma empresa nas Bahamas, fundada em 1997. Ela possui traços filosóficos com religiões que acreditam em OVNIs e que vê na clonagem o primeiro passo para alcançar a imortalidade. Na época, uma matéria do The Sun foi dito que o astro Michael Jackson participou de uma conferência sobre clonagem organizada pelos raelianos, matéria ao qual o jornal citou como sendo uma seita religiosa bizarra que acreditava que os humanos foram criados por alienígenas. Michael Jackson foi bastante conhecido por apoiar o movimento raeliano. É interessante que o Michael Jackson estivesse envolvido com essa seita, já que a própria seita das Testemunhas de Jeová parece mesmo apresentar o Deus Jeová como sendo um alienígena. Cuando Jesús se va a decir, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Espíritu de la verdad, un consolador, también se encuentra en San Juan. Ese consolador es Israel porque él viene y dice, yo ya me encontré con Jesús, soy hermano de Jesús, tengo la misma sangre. O sea, si da testimonio de su padre es porque este es el hermano biológico de Jesús y es el verdadero profeta que viene a dar la verdadera revelación. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seu comentário e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.